avião do que aqui em Goiânia. É uma pena, espero que venha com mais tempo e haverão inúmeras outras oportunidades. Eu gostaria então de, na medida do possível, passar a palavra à doutora Sandra Gabellini, representante do Ministério Público, nossa companheira de luta também. Eu gostaria de fazer a primeira manifestação e as perguntas vão ser limitadas, haja vista o compromisso do professor assumido de já retornar a São Paulo. Portanto, promotora Sandra, eu gostaria que, se possível, a senhora viesse até aqui e fizesse a pergunta para o professor Fernando. Bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, da deferência dada ao Ministério Público de participar e compartilhar desse debate com todos, e agradecer a presença dos ilustres professores da Universidade de São Paulo, que vêm somar nesse debate e nessa discussão realmente não tão calma, né, com vários pontos a serem discutidos. O Ministério Público tem acompanhado a discussão em nível nacional, nas nossas entidades representativas, e como representante do Ministério Público, nós temos primado por um debate técnico, um debate legal, constitucional, desapaixonado, até porque a nossa função maior é a fiscalização de lei, é o cumprimento da Constituição Federal. O Ministério Público nada mais faz do que fiscaliza e exige o cumprimento das leis em vigor. Mas, para resumir, eu gostaria apenas de comentar com preocupação, né, antes de mais nada, até dizendo, fazendo a correção, o senhor disse que o Ministério Público apoia, como nós dizemos, dentro da constitucionalidade e da legalidade, né, o que vemos com muito bons olhos essa oportunidade de debatermos, né? Mas, professor Fernando, a nossa preocupação com a sua fala, e aí eu vejo que o seu lado civilista aflora um pouco mais, né, e pela excelência que o senhor tem realmente na matéria e o conhecimento que detém, mas eu vi um pouco com preocupação a sua colocação quando o senhor diz que a APP é um problema. Isso nós realmente no debate verificamos que os civilistas eles têm levantado essa questão, e no direito ambiental nós percebemos que há já um consenso técnico, inclusive do ponto de vista até de estudiosos da USP também, do lado da biologia, da geologia, né, para recordar que a área de preservação permanente no Código Florestal, a definição dela é a contenção de fluxo gênico, de estabilidade, e nós não encaramos, no ponto de vista de direito ambiental e urbanístico, a APP como um problema. Nós verificamos, sim, que ela é importante, e os últimos acontecimentos que nós temos assistido no país, como o desabamento do Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, como os alagamentos em Alagoas ocorridos, né, nos causa muita preocupação. Goiânia é uma cidade plana, felizmente, né, que é do estado, nós não temos tantos morros assim quanto Minas Gerais. Agora, eu queria fazer essa anotação e até trouxe o nosso perito, que é também doutor nisso, que a APP ela tem a função de filtragem de sedimentos, evitando assoreamento dos corpos líquidos, naturalmente, até ajuda o produtor, né, o bom produtor que preserva, a gente percebe a nossa convivência com o produtor rural, a necessidade, a boa vontade dele de preservar essa parte, além de favorecer a infiltração das águas pluviais, né, realimentando o lençol freático e realimentando os corpos hídricos ao longo do ano. Se não falta água, o produtor também faz problema com a falta de água. E a manutenção da biodiversidade, porque senão às vezes o animal, né, não tem como também ter essa questão. Então eu só gostaria de fazer essa provocação para aumentar essa finalidade do debate, no sentido que nós não vimos a APP como um problema. Nós vimos a APP como uma solução, e nós vimos com muita preocupação essa sua colocação, porque até o que o Ministério Público tem defendido aqui à frente dessa comissão é que a APP e reserva legal, no momento, elas são intocáveis, né, diante do que o senhor colocou até da legislação federal. Então, só essa observação desse lado técnico da APP, que aqui nós temos experts também, e essa preocupação com a área urbana também. Só isso, muito obrigada, agradeço a oportunidade. Eu agradeço a referência, até para que eu possa esclarecer isso talvez um pouco melhor.
A PP, vamos dizer, ela em si não é um problema. Eu, então, recoloco a minha posição. Isoladamente considerada, não é um problema. Ela é a constatação técnica de uma determinada situação específica. Mas ela gera inúmeros problemas. Não só ao produtor, mas, como bem lembrado pela senhora, ao próprio Estado. Porque a APP existe e ela, por exemplo, é muito comum no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que zonas, nós sabemos lá das represas de Guarapiranga, Billings, e a quantidade, a população de baixa renda, que até por motivações sociais, eventualmente até legítimas, mas que está lá, pela regra não deveria estar, e que impõe ao dirigente que tome providência, que não toma, que é o caso, também bem lembrado, lá de Angra dos Reis, não é isso? Que é o caso dos Morros do Rio, e que é um caso, na verdade, de várias outras situações, como eu comentei, até do ponto de vista da agricultura e da pecuária. O Pantanal Mato-Grossense, por exemplo, seria uma área de preservação permanente sob determinadas óticas em relação aos cursos de rio que ali se confundem. A questão maior é saber como se colocar a situação da APP, torná-la passível efetivamente de ser protegida pelo proprietário num ambiente em que primeiro ela se coloca ao lado da reserva legal e segundo, que existe uma implicação clara de custo nessa manutenção, na sua diferenciação e na sua efetiva proteção. Porque se ela for pura e simplesmente fonte de prejuízo, de impossibilidade econômica, na verdade, o objetivo da lei ele não se cumpre. A questão é saber, a partir da constatação técnica da existência da APP, como que eu posso resolver os problemas criados. E aí, também coloco de maneira absolutamente sem qualquer afirmação categórica. Ela deveria, em todos os casos, tanto na região de 80%, sabendo que há aí as ponderações da própria lei, das de 50%, das de 20% de reserva legal, ser somada da mesma forma? Uma questão que acho que pelo menos deve ser discutida, para saber até se do ponto de vista social e econômico, e aí nós temos claramente as duas interferências, porque do ponto de vista social, famílias alocadas nesses lugares, como é que se realiza o deslocamento daquela população? E do ponto de vista econômico, como é que o proprietário pode ou deve, ou poderá ser incentivado também do ponto de vista da produção a fazer a preservação que, concordo com o que a senhora disse, deve ser feita. Então, ela em si não é um problema. As consequências da colocação ou da visualização da APP como um postulado, sem considerar as consequências vinculadas à reserva legal e aos aspectos sociais, aí sim eu acho que passa a ser um problema. Restam ainda alguns minutos. Zé Antônio, antes de passar a palavra para você, até por questão de ordem, a colega e advogada Lorena já tinha pedido a palavra, então eu vou passar ela rapidamente. Só lembro que o professor tem tempo contado, tá, pessoal? Professor, vou me ater ficar aqui mesmo. Eu estou aqui representando a OAB, tem nossos dois ilustres colegas, Dr. Marcelo e Dr. Rodrigo, mas eu acho que a OAB é imprescindível nesse processo. Goiás já quedou-se essa questão agrícola e agrária, vamos dizer, e ambiental, que agora é uma separação que antigamente era conjunta, já desde a década de 90, o professor Paulo também fez um congresso internacional, minha mãe também foi partícipe. Então, sou do meio rurícola, porque Goiás tem essa vocação, todos que se migram para outras atividades têm também
essa origem aurícola. E a minha preocupação foi o que o senhor abordou, me desculpa, a doutora Sandra, né, que sou também conselheira da SGPA e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, e que o meio produtivo, ele se preocupa em preservar, mas preservar de maneira que não afete a área econômica. O senhor citou o café, não sabia que tinha essa diferenciação, mas que ela não seja, que ela seja uma só, tanto a APP como a reserva legal, porque se começar a somar daqui a pouco não tem nada da propriedade mais. Então essa abordagem que o senhor até acabou de trazer aqui, que o senhor possa nos elucidar mais, e também ao deputado Aldo, na elaboração do Código Nacional, para que o meio produtivo ele não se recuse a preservar, mas que o Estado tome essa responsabilidade, ou que haja outro meio, porque a questão econômica e social, como as populações ribeirinhas, ou do que já foi afetado, às vezes uma pessoa hoje adquire uma área em que já tem uma degradação ambiental e ela vai ter que arcar com esse ônus. Quer dizer, a solução mais plausível para isso, o senhor entende que seria realmente deixar uma lacuna na lei federal para que os estados pudessem tratar disso? O senhor tem uma elaboração de como poderia ser tratada essa matéria? Obrigada. Oi. Agora deu. Não, essa questão da lacuna, veja, realmente é um problema. Nós nunca vamos conseguir ter leis para todas as situações. Mas nesse caso específico, nós estamos num momento chave. Existe um ambiente legislativo, tanto do ponto de vista federal, mas depois levando os estados às mesmas preocupações, de regulamentar a questão. O que só me parece, quando nós falamos da coordenação do problema da APP com a reserva legal, é porque, efetivamente, situações diferentes estão sendo tratadas ou podem ser tratadas de maneira igual, o que é um princípio de injustiça. Os iguais têm que ser tratados igualmente e os desiguais, desigualmente. O que pode acontecer? Que uma área com enormes limites de APP, que devem ser preservados, possa ele ser somado matematicamente uma área de reserva legal. Isso é justo? É necessário? Mais do que isso, isso é sustentável do ponto de vista da própria atividade? Além disso, existem culturas que estão vinculadas àquilo que nós temos de tradicional na nossa população. Ou de cultivos tradicionais, ou de cultivos efetivamente importantes. É fato que a produção agrícola e pecuária gera produto de baixo valor agregado. O que se pretende fazer, por exemplo, no caso do café? Ter um produto de melhor qualidade, que possa concorrer com café colombiano, com café da Costa Rica, com café fundamentalmente o café de altitude. Essa é uma preocupação técnica do café. Existe tecnologia para alterar essa situação? Ponto número 1. Se não existir, há então um sentido econômico e para as populações de mudar o seu foco produtivo? Porque falo do café, porque algumas ONGs com projeção mundial e atuação aqui no Brasil indicam, por exemplo, esse tipo de cultura como adequada a populações de baixa renda, justamente pelo valor agregado que um plantio de café teria em relação a plantio de milho, de arroz ou de soja. Então, trata-se de considerar possibilidades diferentes para situações diferentes. O que eu proponho, efetivamente, é que existam limites possíveis onde possa haver uma complementação, que já é prevista na própria lei, entre as áreas de preservação permanente e as reservas legais, de maneira que elas não se somem pura e simplesmente. Esse seria o que me pareceria razoável. Reconhecendo, inclusive, que quando eu trato de desenvolvimento sustentável, eu não elejo apenas valor em relação aos outros dois. Eu tenho que compatibilizar os três.
o ambiental, o econômico e social. Não é uma cadeira,